Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o teu sangue que por nós ali ele verteu. Eis desse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores gemidos que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis dessas chagas purezas para o maior pecador, tons que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti Necessário confessar e confessar, seguirmos na aleluia, os nossos tua, pecados e cedir, Pai, em paz contigo. tu não somente perdoas, purificas Ele nos limpa, também, ó aleluia. Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos toca, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia, aleluia. Esse é o primeiro vídeo de meus devocionais que farei aqui, é o primeiro vídeo. O Senhor já tinha colocado isso no meu coração há algum tempo, de estar fazendo aqui um devocional todas as manhãs. E como sempre a gente vai deixando passar, vai focando em outras coisas e vai deixando, né, de lado algo que o Senhor colocou no nosso coração. Não sou nenhuma expert, né, da palavra, tô engatinhando, mas eu sinto que se um vídeo tocar em pelo menos uma pessoa, já vai estar valendo a pena. E o Senhor, eu fiz uma prova do Senhor nessa madrugada, que se Ele me acordasse às 4 da manhã,
que era da vontade dele fazer esses vídeos. Então aqui eu estou, né? O Senhor me acordou. Eu disse, a gente faz umas provas com o Senhor e que a gente vê se quer que ele não responda. E eu disse assim, o Senhor com certeza, isso deve ser um desejo do meu coração e o Senhor provavelmente não vai me acordar esse horário. E eu acordei, despertei, aí eu olhei para o banheiro e disse, tava a luzinha assim, eu disse, com certeza é 4 horas da manhã. E amém, glória a Deus. Glória a Deus por todas as coisas. Eu tô aqui para fazer a vontade do Senhor, mas eu não sou diferente de você. A gente faz uma prova do Senhor e assim, Senhor, eu quero que o Senhor me acorde 4, se for da tua vontade, mas Senhor, não acorda não. Mas amém, eu sou muito sincera, né? Eu sou muito sincera. Então vamos lá. Eu tô lendo, já tem um tempo, né? Gênesis, vim pegando todo o Velho Testamento e eu tô agora em Josué. Então eu quero dar continuidade, né? Eu não vou voltar. Eu quero dar continuidade de onde eu estou. E vai ser uma reflexão para as nossas vidas. Cada texto, né, que for lido, a gente vai estar fazendo uma reflexão, né, da nossa vida, né, da palavra do Senhor. Vírgula. A gente vai estar fazendo uma reflexão do texto, da palavra do Senhor, e pode estar aplicando na nossa vida, né? Pode estar aplicando na nossa vida o que a gente vai ler. E é isso que eu tenho feito. E você vai enxergar alguns pontos que se aplicam para a sua vida e vai tomando aprendizado, né? Josué é o substituto de Moisés, né? Moisés, ele tira o povo do Egito. Ele tira o povo do Egito. E Moisés, ele não entra na terra prometida. Talvez, não sei se você conhece a palavra, mas teve um ponto onde Moisés, ele se irou, né? O Senhor disse que ele bateria na pedra, né? Encostaria o cajado na pedra e ele bateu, né, com força. E ali ele desagradou o Senhor. E no que ele desagradou o Senhor com essa atitude, o Senhor disse que ele não passaria do Jordão, né? E ali ele morreu. Ele avistou a terra prometida. Ele deixou vários conselhos, a gente vem seguindo aqui, finalzinho de Deuteronômio. Ele vem fazendo várias observações para o povo. Várias, assim, a pessoa, o que, Cris? A pessoa vai, vamos dizer, né? Você vai se despedir de alguém, vai viajar, vai tá em um leito, né? Tá em um leito de hospital, tá sentindo que é a sua hora, o seu momento, e você começa a deixar algumas observações. E aqui Moisés, no final de Deuteronômio, né, antes de Josué, que é onde nós estamos lendo, ele vai deixando várias observações, vários conselhos da parte de Deus para o povo. E ali ele morre, né? E ele só avista a terra prometida de longe, mas ele não pode entrar. E aí Deus levanta Josué para continuar guiando o povo, para tomar posse da terra prometida.
E Josué, né, no início ele fica temeroso. Imagine você ter que substituir, né, Moisés, um homem sábio, né, um homem que conduziu o povo ali diante de Deus, que fez tantos feitos, né? A palavra do Senhor vai dizer que Moisés ele subia ao monte para falar com Deus e ele descia com o rosto iluminado da presença. Então ele foi um homem bem-aventurado diante de Deus. Então Moisés, imagine você com segurar esse peso, essa responsabilidade de estar substituindo um homem assim. Imagina se, né, eu não sei se você é cristão ou não, e você tem que assumir uma congregação de um pastor que veio ali segurando com mão forte. E você precisa dar prosseguimento, se você precisa dar continuidade àquele ministério. Ou então, né, por algum motivo seu pai teve que se ausentar, sua mãe se ausentar das obrigações com seus irmãos, com sua família, e você ter que substituir alguém insubstituível. É muito difícil. E Moisés, ele sentiu essa insegurança, mas o Senhor deixou ele amparado. O Senhor disse: seja forte e corajoso. O Senhor disse a ele que estaria com ele em todos os momentos, que ele não estaria só, que ele que daria a força. Então ele prosseguiu. Amém? E eu estou em Josué 9, que tem o sobretítulo, né? Sobre o título de O Acordo com os Gibeonitas. Eu não sei sobre esse assunto, nem você sabe. Nós vamos conhecer agora. Amém? E de antemão eu quero dizer a vocês, né? Me perdoa alguma frase, alguma palavra. Aqui eu vou estar com o intuito de fazer as coisas da forma que eu sou e da forma que o Senhor me direcionar. Então, se tiver alguma coisa, alguma palavra fora de contexto, algo assim, vocês vão deletando, tá bem? E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, e em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia e foram e se fingiram embaixadores. Aqui o que Josué fez com Ai e Jericó, né? Josué, direcionado por Deus, eles exterminaram essas duas cidades, né? Jericó, as muralhas caíram, né? Com o poder de Deus. E Ai também foi tomada de uma forma, se você quiser acompanhar, você pode estar lendo o início de Josué até 8, que você vai acompanhar o que acontece, né? Tanto em Jericó quanto em Ai. Amém? E já vai te impulsionando também a buscar, né? A ler mais da palavra do Senhor. Mas a parte de Ai, a parte de Jericó e Ai, mas a parte de Ai o Senhor dá uma instrução a Israel, uma tática de guerra, que você fica assim, meu Deus, né? Ele dá uma tática a Israel. Ele dá uma tática para Israel vencer Ai, tomar a cidade de Ai. E o Senhor, ele é estrategista. O Senhor é maravilhoso. Então, assim, você aprende. Você aprende.
Por isso que eu digo a vocês que você vai aplicar na sua vida as estratégias do Senhor, para você conseguir sair vencedor de qualquer situação. O Senhor te dá estratégia. E usaram de astúcia, estou no 4, e se fingiram embaixadores e levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rostos e remendados. Eles aqui estavam se fingindo, né? O povo de Gibeão estava se fingindo, né? E nos seus pés sapatos velhos e remendados e roupas velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué no arraial. Olha só os inimigos, o que eles fazem. Se fingindo aqui, né? Como se fosse mendigo, como se fosse necessitado, né? E querendo enganar a Josué. E vieram a Josué ao arraial e Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora acordo conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: talvez habitais no meio de nós, como, pois, faremos acordo convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhes Josué: quem sois vós? E de onde vindes? E lhes responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso, nossos anciões e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai em vossas mãos provisão para o caminho, ide ao encontro e dizer-lhes: nós somos vossos servos, fazei, pois, agora acordo conosco. Quer dizer, já chega querendo até impor, né? Chega querendo impor acordo. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós. E ele aqui agora já seco e bolorento. Ó, o inimigo como é astuto. Ele já saiu com pão bolorento de lá, de onde ele veio, né? Querendo enganar, dizendo que o pão saiu fresco e quente. O inimigo sempre chega com mentira. Quando ele quer te enganar, ele sempre chega com mentira, né? Querendo se fazer aqui de coitadinho, dizendo que já saiu de lá, que saiu de lá com pão quente, com pão fresco. Olha só a mentira, né? Para enganar Josué. No 13, e estes odres que encheram de vinho eram novos, e eles aqui já rotos. Estas nossas roupas, nossos sapatos, já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Ó que mentira. Já pegou as roupas velhas, já vieram tudo rasgado, já de propósito, mas aqui dizendo a ele que foi a viagem do caminho. Vai acreditar. Então aqueles homens israelitas tomaram a sua provisão e não pediram conselho ao Senhor. Olha só o perigo. Tá vendo que toda a palavra se aplica à nossa vida? Olha só. Eles aceitaram os mentirosos, acreditaram na história,
não pediu direcionamento a Deus e aí paga o preço. A sua provisão, não pediram conselho ao Senhor. E Josué fez paz com eles, olha só, e fez um acordo com eles, que lhes daria a vida e os príncipes da congregação, e lhes prestaram juramento. Olha, gente, como é arriscado. Um líder, é por isso que tem líderes que não faz aliança com ninguém. Você fica assim, você fica até achando que é arrogância, né? Que é, como é que eu posso dizer? Intolerância. Mas não é. Aqui a palavra de Deus deixa ensinamento aos servos. É essa palavra aqui, ó, que dá direção a mim e a você, a não cair nesse tipo de mentira e de armadilha, entendeu? Quantas pessoas não já viram sua vida destruídas por aceitar esses tipos de acordo? Que acordo, muitas das vezes, você recebe uma grana. Isso acontece muito. Recebe uma grana e fala: vou receber agora, entrei num caixa, vou receber agora, então fui demitida e recebi agora uma quantia em dinheiro. E aquela pessoa que está ouvindo, ela já está ouvindo já na malícia. Ela recebeu. Vou dizer que estou passando uma situação apertada, uma situação difícil, né? E ela vai me acolher. E tem gente que entra na sua casa dizendo que está passando por um momento difícil, depois que tira tudo, que arranca tudo, que conseguiu arrancar tudo que você tinha. Isso serve para muitas coisas, até relacionamento. Às vezes você fala demais para um namorado o que você tem, as coisas que você tem, as coisas que você pretende fazer. Esse homem entra na sua vida e quer tirar até sua alma, porque você falou. Olha que perigo. Você falou, você disse algo, essa pessoa entrou na sua vida por interesse e ela só vai sair depois que tirar a sua última linha. Isso é arriscado, irmãos. Isso é arriscado. A gente tem que ter direcionamento do Senhor. É por isso que muitas pessoas, antes de encontrar alguém, faz prova de Deus, faz jejum, faz consagração, para não estar se relacionando, né? Casando com a pessoa errada, com a pessoa que não seja do Senhor, fazendo alianças com a pessoa errada. Olha quantas alianças nós já falamos. Já falamos de aliança de templo, né? Que líderes não fazem aliança com outras congregações muitas vezes. Já falamos aqui de aliança familiar, às vezes uma família, uma pessoa da sua família sabe das suas condições e entra para devastar, para te destruir. E agora aliança sentimental, que muitas das vezes você pode estar fazendo aliança com uma pessoa errada, com uma pessoa que não está entrando na sua vida por amor, nem para te ajudar, mas sim para te extorquir e te usar. É forte isso aqui. E fez juramento, ainda jurou, nem pediu direção ao Senhor. E falamos aqui agora sobre o quê? Sobre direcionamento, sobre o Senhor te direcionar. Olha que forte. Então, irmãos, eu tô falando irmãos, porque somos irmãos em Cristo, mas eu sei que quem pode estar me ouvindo pode ser uma pessoa que ainda não tenha o direcionamento do Senhor, não aceitou Jesus como um Senhor e Salvador. Essa é a aliança que você precisa fazer. Essa é a única aliança que você precisa fazer. É você e Jesus. Aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. O pouco que nós lemos da Bíblia aqui, tem muita gente que aceita Jesus e ele lê só o Novo Testamento em diante. Mas você vê que toda a Bíblia, ela tem conselhos
fundamentais para a nossa vida. Então, eles fizeram juramentos, 16 agora. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de trazerem acordo com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Olha só. E sucedeu que no fim de 3 dias, depois que fizeram acordo com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Viram a mentira, porque partindo os filhos de Israel, chegaram à cidade deles ao 3º dia, e suas cidades eram Gibeão, Séfira, Berote e Kiriate Jearim. E os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo o Senhor Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmurava contra os príncipes. Olha só, o que é que você entende aqui desse texto, do 16 ao 18? Que você não deve voltar atrás da sua palavra. Por isso que as pessoas sempre falam, né? Não jure, né? Não jure, porque é muito arriscado quando você faz um acordo com o Senhor ou um acordo com alguém, a palavra do Senhor, né? É sim, sim e não, não. Não tem meio termo. Não tem aqui, ele fez um juramento, né, diante de Deus, e ele agora voltar atrás da palavra. Deus não volta atrás da palavra. E quem serve a Deus também não volta atrás da tua palavra, né? Muitas das vezes você fala algo, isso acontece muito, irmãos, no nosso dia a dia, que eu vejo muito, amizade, relacionamento. Você promete os fundos e o mundo, você promete muita coisa, né? Você faz várias juras de amor, né? De amizade ali também. Porque eu sou assim, porque eu te trato assim, e tal, e tal, e tal. Várias promessas. E quando você vai ver, você se decepciona, porque o homem, ele volta atrás da tua palavra. Seja amigo, seja relacionamento. Deus diz na palavra dele, maldito o homem que confia em outro homem. Eu sei que existem muitas amizades sinceras, eu sei que existem muitos relacionamentos segundo a vontade de Deus. Aí é outra coisa. O que eu tô falando aqui é você, que muitas das vezes você faz comunhão com quem não se deve fazer. Ouve promessas e ele volta atrás da palavra. Pessoas que não são dignas de confiança. Olha só que os servos protegeram os homens que enganaram e mentiram por causa do juramento dos príncipes. Eles não puderam tocar nesses homens. Ele se enfureceu, com certeza. Eles ficaram com raiva de ter sido enganados. Mas, olha só, por causa do juramento da palavra, eles não puderam ferir, fazer nada contra esses homens. Murmuravam, ficaram nervosos, mas não puderam tocar nesses homens por causa da palavra. Porque aqui, o servo do Senhor, ele tem que ter palavra, tem que ser honesto. Quantas mulheres, mesmo com servos, né, que dizem ser servos do Senhor e promete tanta coisa, mas no final te engana e mente para você. Meu Deus, é isso que muitas das vezes acontece. Somos enganadas, somos enganados. Pessoas que se aproximam prometendo, mas no final te desonra, mente, te engana, adultera, atrai. E aleluia. E eu quero te dizer, né, nessa manhã,
São 5h04 da manhã. São 5h04 da manhã. Deixa eu te dizer uma coisa. O único que não vai te trair, que não vai te enganar, que não faz promessas vãs, ele cumpre tudo o que ele promete, é Deus. É o Senhor Jesus. Quando eu aprendi isso, que o meu melhor amigo é Ele. O meu melhor amigo é Jesus. Aleluia. O único. Quando eu aprendi isso, irmãos, eu só me dedico a Ele. Eu só quero agradar a Ele. Eu só quero fazer a vontade dEle. Eu ouvi ontem a pregação e é fato. Cuide da vertical, que é você e Deus. E o Senhor cuida da sua horizontal, cuida de tudo para você. E Ele não mente, a palavra dele não volta atrás. Ele vela para cumprir a palavra dele. Não volta atrás. O Senhor não é um Deus, não é filho do homem para que minta. Aleluia. Não é homem para que se arrependa. O Senhor não é. Não é. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor, ele não é. Aleluia. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos-lhe pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não podemos tocar. Isto, porém, lhes faremos conservar-lhes a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhe fizemos. Disseram-lhes, pois, os príncipes: vivam e sejam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhe disseram. E Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: por que nos enganastes, dizendo, muito longe de vós habitamos, moramos-vos no meio de nós? Agora, pois, sereis malditos, dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram: porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que a vós daria toda esta terra e destruiria todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas, por causa de vós. Por isso fizemos assim. E eis que agora estamos na tua mão. Faze-nos naquilo que te pareça bom e reto. Assim, pois, lhes fez, livrou-os da mão dos filhos de Israel, e não os mataram. E naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que ele escolhe. O que é que nós entendemos aqui, né, nesse texto que eu acabei de ler? E aqui nós finalizamos o texto 9 de Josué. O que é que ele aqui quis dizer? Primeiro, o povo de Israel e Josué espragueja, impõe sobre eles o peso, a culpa por ter enganado. Nada que você vai fazer com mentira, com engano. A gente estava falando de nós que sofremos na pele a mentira e o engano, pessoas que chegam para nos enganar. E agora aqui é a resposta que Deus dá aos enganadores e aos mentirosos. Nada que a pessoa vai fazer de errado vai ficar impune. Tudo vai ter seu preço. O preço aqui é preço de escravo. Eles podem até habitar no meio, mas
não vai, tanto eles como a família deles vão servir ao povo de Israel, tirando lenha, fazendo serviço braçal e tirando água do poço, que é serviço braçal também, para o povo se alimentar e para o povo beber. Olha o que a mentira resultou, olha o que o engano resultou. Tá pensando que vai entrar na sua vida, vai bagunçar com sua vida, vai tirar seu último fio, como eu já falei aqui, e vai ficar assim? Não vai ter resposta? Eita, meu Deus! Não vai ter resposta? Você vai chegar na vida do outro, vai bagunçar, vai enganar, estelionatário, pessoas mentirosas, vai chegar, vai fazer a bagunça e vai ficar por isso mesmo. Você acha que esse é o Deus que não dá castigo? Que não dá o fruto segundo ao que você planta? Você está plantando mentira, engano, vai colher aqui, ó, escravidão. Pode ser a escravidão, não, você... Entenda como você achar melhor. Você não vai entrar na vida de alguém mentindo, enganando, lesando, adulterando e vai sair por isso mesmo. Vai ter retorno. Porque Deus é um Deus justo. Deus é um Deus justo. E a palavra, quando é lançada, meu Deus. Quando Josué fala aqui, ó, diante de Deus, se cumpre. Então não pense que quem te feriu, que quem te magoou, que quem lesou você pode ter tido um caminho todo errado, como aqui o povo de Israel teve. Fez uma aliança sem consultar o Senhor, tá errado. Assumimos o nosso erro. Mas quem lesou você, quem enganou você, também não vai sair ileso. Não vai. Não vai. Porque esse Deus é justiça. Amém? Então, aqui a gente finaliza esse devocional de hoje, né? E vamos estar orando, né? Tá entregando esse devocional, tá entregando o nosso dia na mão do Senhor. Eu agora vou me arrumar, vou ir pra academia, que tá vendo? Vai ser bom acordar cedo, que aí você já se motiva e já vai cuidar do templo do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, Pai de amor, de bondade e de misericórdia, é nesse momento, Senhor, que eu te agradeço por esse devocional. Te agradeço, Senhor, por Senhor ter me acordado. Te agradeço, Espírito Santo de Deus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Te agradeço pela vida de cada pessoa que vai ver esse vídeo, Pai. Te entrego a vida de cada pessoa em Tua poderosas mãos, Senhor. Age conforme a Tua vontade e o Teu querer na vida dos Teus filhos, Senhor. Pai, que essa palavra venha tocar em corações, que venha penetrar em corações. Repreende o roubador da palavra. Que essas pessoas que vão estar vendo esse vídeo venha tão somente te aceitar e te servir, e venha reconhecer o seu erro e mudar os teus caminhos, Senhor. Que venha buscar o caminho do arrependimento. Ó Espírito Santo, obrigada, Deus. Obrigada pela vida, pelo ar que respiramos. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. O Senhor é um amigo. O Senhor é Deus guardador, zeloso, amoroso. O Senhor, Pai, nos protege de todo o mal. Pai, ser conosco no dia chamado hoje, Senhor. Estamos iniciando, Espírito Santo, uma quarta-feira, Senhor. Então, Pai, toma em Tuas mãos a nossa vida, guarda embaixo das Tuas potentes mãos de amor. É isso que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus, Pai. Amém. E até amanhã, para a glória do Senhor Jesus.